Boa noite. Então, hoje a gente vai dar continuidade desde onde a gente parou na aula passada, né? Na aula passada a gente fez função quadrática, viu como é que fazia o gráfico, como é que achava as raízes, como é que achava o vértice, perfeito? A gente viu tudo isso e hoje a gente vai passar disso daí, né? A gente parou na outra aula, quando a gente teve um problema de imagem, quando a gente ia falar de fatoração do trinômio do segundo grau. O que é isso? É pegar o trinômio, tá certo? E transformar numa multiplicação. A gente vai ver como é que a gente faz isso, tá certo? Então, ó, o trinômio do segundo grau é esse aqui, né? É a x ao quadrado mais bx mais c, sendo que o a, o b e o c são números reais e o a não pode ser zero. Veja que o trinômio é chamado trinômio porque são três parcelas. Perfeito? O que a gente quer fazer? A gente quer justamente transformar de soma em multiplicação, porque a gente vai usar esse fato para resolver alguns problemas. Tá ok? Então, vamos lembrar o seguinte, primeiro. Vamos lembrar o seguinte, olha só. As raízes, né? Se você tivesse a equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, a equação, essa equação, a gente viu o seguinte, que, em geral, esse negócio tem duas raízes. Quais são elas? Né? Vou chamar de x1 e de x2. Perfeito? Quais são essas raízes? Essas raízes são as seguintes, ó. Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Aí a outra raiz é menos b menos raiz de delta sobre 2a. A equação que está associada ao trinômio que a gente quer fatorar, né? Mas a gente sabe que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Perfeito? Então é isso. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Soma das raízes, lembra? O que é que dá a soma das raízes? Bom, se você não lembra, vamos ver, vamos somá-las. Tá certo? Vamos somar as duas raízes. Tá ok? Vamos somar e ver justamente o que é que dá. Tá ok? Vamos somar e ver o que dá. Aí, olha só. Aí eu vou ter o seguinte. x1 é essa expressão, menos b, mais raiz de delta, sobre 2a. Tá certo? Aí, mais a outra expressão, menos b, menos raiz de delta, sobre 2a. Tá certo? Quando eu somar essas duas coisas, o denominador é o mesmo, então como é que soma duas frações com o mesmo denominador? Repete o denominador e soma os numeradores, né? Ó. Aí vai ficar assim, ó, menos b mais raiz de delta, mais com menos é menos b, mais com menos é menos raiz de delta, sobre 2a. Menos b dá menos 2b, tá certo? Mais raiz de delta menos raiz de delta, você cancela, dá zero, sobre 2a. Conclusão, a soma das raízes é menos b sobre a. Perfeito? Então, a primeira informação é essa, que se você somar as duas raízes, o resultado é menos b sobre a, ou seja, é menos esse dividido por esse. Tá ok? Então, é isso que eu vou escrever aqui. Agora eu vou apagar isso daí e escrever só o resultado. E vamos para outra informação. Então, a gente encontrou que a soma das raízes, que é x1 mais x2, é menos b sobre a. Perfeito? E agora o produto. O produto das raízes é justamente x1 vezes x2. Ou seja, nós vamos multiplicar as duas raízes, tá certo? Então, vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a vezes menos b menos raiz de delta sobre 2a.
Perfeito? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar o menos para fora. Se eu colocar o menos para fora aí, vai ficar assim, ó. Menos B menos raiz de delta sobre 2A. Ó, aí esse menos veio isso. Porque se você multiplicar, não precisa de parêntese, né? Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Fica exatamente igual, né? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Quando eu tiro o menos, fica B mais raiz de delta sobre 2A. Perfeito? Tá ok? Ó. Então, se eu tirar o menos aqui para fora, esse fica menos, esse fica mais e esse fica menos. Porque se você multiplicar, ó, menos com mais é menos com menos é mais. Mesma coisa aqui, ó. Menos com mais dá menos com mais dá menos. Então, é a mesma coisa, só que escrito dessa outra forma. Para que é isso? Porque aqui, ó, menos, como tudo é multiplicação, por isso que eu havia colocado parênteses, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso pegar esse menos e multiplicar com esse. Menos com menos vira mais. O menos desaparece, porque é mais, né? Na verdade, está aí o mais, não desaparece. Aí fica para multiplicar esse com esse, né? Assim. B menos raiz de delta, vou colocar assim. Vezes B mais raiz de delta sobre... Lembra como é que é a multiplicação? Numerador multiplica o numerador e denominador multiplica o denominador. Então, dá 4A ao quadrado. Perfeito? Eu acho que até aí tudo tranquilo, né? Não tem nenhuma novidade. E vamos continuar. Agora o seguinte. Produto da soma pela diferença, lembra? Produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai dar B ao quadrado menos raiz de delta elevado ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Ok? Então, por enquanto, esse é o resultado. Vou apagar aqui, ó. Aí ficou assim agora. B ao quadrado menos delta sobre 4A ao quadrado. Por que B ao quadrado menos delta? Porque a raiz quadrada cancela com o quadrado que está aí fora, né? Tá certo? Só por isso. Aí fica assim, né? Agora eu vou substituir, ó. B ao quadrado menos... Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 4AC. Tudo isso sobre 4A ao quadrado. Isso aqui é igual, ó. Menos com mais é menos com menos é mais. B ao quadrado menos B ao quadrado, menos com mais é menos e menos com menos é mais. Mais 4AC. Aí eu cancelo esses dois aqui, ó. Cancelo esse com esse. Aí ficou 4AC sobre 4A ao quadrado. Já está quase no finzinho, né? O que eu faço agora? Vou apagar aqui de novo, né? Aí vou ficar com esse negócio aqui, ó. Olha com o que eu vou ficar. Vou ficar assim, ó. O 4 cancela com o 4, tá certo? O A ao quadrado é A vezes A. Então, cancela 1A, mas sobra 1. Então, fica C sobre A. Vou repetir, ó. O 4 cancela o 4, dá 1. Desaparece. Aqui, ó, é A vezes A, né? É A vezes A. Eu cancelo 1A com A, mas sobra 1. Que tá aqui, ó. Tá certo? E o C continuou em cima. Perfeito? Acho que agora tudo certinho, né? Pronto. Agora a gente sabe, ó, que a soma das raízes dá menos B sobre A, né? O simétrico desse dividido por esse, e o produto é C sobre A. Tá certo? Tá, vou escrever. Professor? Oi? Mas isso só vai ocorrer se seguir aquelas regras ali em cima, né? Se A, B e C pertencerem ao conjunto dos reais e se A for diferente de zero. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Isso só vai acontecer, tipo, só vai ficar assim um resultado quando A, B e C pertencerem ao conjunto dos reais e o A for diferente de zero. Na verdade, isso aqui funciona com qualquer corpo, né? Qualquer corpo, isso aqui vai funcionar, entendeu? Nos complexos funciona também, entendeu? Ah, sim. Funciona assim, tá? Aí, olha só.
Agora, o seguinte, não preciso mais disso, né? Isso aqui era só para chegar na soma e no produto, vou apagar. Não esqueça que o nosso objetivo é transformar essa soma em multiplicação. Então, sei o seguinte, que a soma das raízes, que é igual a x1 mais x2, que é igual a menos b sobre a, sei também que o produto, que eu vou chamar apenas de P, é x1 vezes x2, que é igual a c sobre a. Essa é a informação que eu tive até aqui. Vamos ver como é que isso vai nos ajudar. Bom, agora vamos atingir o nosso objetivo, que é transformar isso aqui numa multiplicação. Ax ao quadrado mais bx mais c é igual. Olha só. Olha como é importante o a não ser zero. Tá certo? Vou fazer assim, ó. Vou colocar o a em evidência. Ah, professor, não dá para colocar o a em evidência simplesmente porque ele não está nas três parcelas. Não seria isso? Senhor. Isso seria verdade nos naturais e nos inteiros, né? Mas nos racionais e nos reais, a gente pode colocar qualquer número real ou racional em evidência. Você sabia disso? Quer ver? Olha só. O que quer colocar em evidência? É escolher alguém para ficar fora, né? Na multiplicação, aí, ó. Esse dividido por esse, cancela o a com o a e sobra o x ao quadrado. Perfeito? Aí tu vai dizer, somar lá tinha um a. E aqui? Bom, não é esse dividido por esse? Então é b sobre a, x. Mas não é esse que tem que dividir por esse? Então é c sobre a. Se você pegar o a e multiplicar aqui de volta, não volta para esse? Perfeito? Perfeito. Aí você pode dizer, professor, então acabou. Já tem uma multiplicação, né? Como operação principal. É verdade. Mas não é essa a multiplicação que eu quero. É uma melhor do que essa. Tá certo? Tá ok? Tá? Então agora, ó, eu vou olhar só isso aqui, ó. Tá certo? O meu objetivo é fatorar esse, mas eu vou olhar só para esse. Que esse é que é o problema. Então vai ficar x ao quadrado mais b sobre a x mais c sobre a. Agora, olha só. Eu vou reescrever isso aqui, ó, dessa outra forma. Mais, menos, menos, x mais c ao quadrado. Alguma dúvida que esse segundo membro é igual ao primeiro? Por que apareceu aquele menos ali, professor? O Porque senhor... foi uma outra forma de escrever o mais. Menos, sim. menos. Mais. E o C, professor, por que ficou C elevado ao quadrado? Porque eu tô ficando maluco, esse é sobre A. Me perdoe. Então é isso, né? Agora, para que eu fiz isso? Porque eu quero que apareça menos B sobre A. Né? Aí aqui, ó, surge aquela coisa que a gente sabe, né? Que é equação soma e produto, né? Mais P, né? Aqui a soma das raízes, aqui o produto. Mas eu não quero isso, isso não me interessa, não serve para mim. O que me interessa é o seguinte, que aqui realmente é a soma, né? Menos B sobre A é x1 mais x2. E é isso que eu vou fazer aqui, ó. X ao quadrado menos. Aí, menos B sobre A é x1 mais x2. x1 mais x2, que é o menos B sobre A, vezes x. Mais o C sobre A, que é x1 vezes x2. É isso que eu quero para poder fatorar, colocar em evidência e transformar em produto, né? Aí, olha só. X ao quadrado menos. Ó, a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz o x estar aqui, ou se ele estivesse aqui na frente, seria menos x multiplicado por isso, né? Então, ficaria assim, ó. Menos x1 vezes x, menos x2 vezes x, né? Assim, ó. x1 vezes x é x1 vezes x. Só que menos com mais dá menos. x2 vezes x é x2 vezes x. Só que menos com mais dá menos, com mais dá menos. Mais x1 vezes x2. Perfeito? Tá ok? Tá. Eu podia escrever aqui, mas vai sair muito imprensado. Eu já vou passar para cá de volta. O que é que eu vou fazer agora? Professor. Lembre que o meu objetivo é fatorar, transformar em fatores, em multiplicação. Professor. Diga aí.
Você poderia voltar essa parte aí do x ao quadrado menos o x, x-1 mais x-2. Até aqui tudo Essa parte tranquilo. aí, Até aqui tudo tranquilo. Não, Até aqui tudo Não. tranquilo. Até aqui. não tá tranquilo não. Mais Não? pra cima. X ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado, menos b sobre a, x, mais c sobre a. Isso aqui foi o que eu apaguei. Por quê? Professor, X ao quadrado. Não, Aí, essa daí não é o que eu essa estou daí eu dizendo. entendi. Tá, então, não é, então é daqui para cá que tu queres, ou é daqui para cá? Bom, isso não importa. Vamos lá. professor, Tá, deixa eu continuar. X ao quadrado, perfeito. Menos, né? Ó, olha aí, menos, certo? Aí, menos B sobre A. Eu tirei o menos B sobre A, tá aqui o menos B sobre A, né? Ó, e coloquei a coisa que é igual a ele, que é x1 mais x2. x1 mais x2. Tá certo aí? Deu Agora, entendi agora. professor, Diga aí. Tá. no caso, agora na sua última equação, você usou a distributiva, não foi? X1 vezes x menos x2. Eu vou repetir. Então, o colega já entendeu por que menos B sobre A virou x1 mais x2, né? Certo? Entendi agora. Só substituiu. Tá. Mais C sobre A. O C sobre A é x1 vezes x2. Ó. Então, eu tirei o C sobre A e coloquei x1 vezes x2. Agora, o colega da distributiva. Vou distribuir o menos e tenho que distribuir o x também. Ó. O menos vai para esse e para esse. Aí transforma os dois em menos. E o x multiplica esse e multiplica esse, que já são menos. Entendeu? Então, eu tenho menos com mais é menos, tá certo? Vezes x. Aí, como já é menos com mais, dá menos. x1 vezes x é x1 vezes x. Menos com mais é menos, tá certo? Aí, menos. Aí, com mais de novo, aqui do x, né? Ó, dá menos. Agora é x2 vezes x. Bom, eu não sei quem é nenhum dos dois, é x2 vezes x. Perfeito? Usei a propriedade distributiva como o colega bem mencionou. Tá certo? Agora aqui, ó. Mais, só repetir, o x1 mais x2. Tá ok? Entendido agora? Uhum. Sim, senhor, professor, agora eu entendi. Tá, agora eu vou prosseguir, hein? Agora eu vou apagar de novo, hein? Agora eu vou apagar duas linhas, não vai ser uma não, já que tá bem entendido, né? Agora, olha só. O meu objetivo é transformar em multiplicação, né? É fatorar. Então, olha só. Nessas duas parcelas, o fator comum é o x, não é? Não é? Tem x aqui, porque aqui é x vezes x, porque é x ao quadrado, e aqui é x1 vezes x. Então, tem x também. Vou colocar o x em evidência. Vai ficar assim, né? X. Aqui é x ao quadrado, dividido por x, dá o x. Menos x1, x dividido por x. x1x dividido por x, o x cancela, sobra só o x1. Se você multiplicar de volta, dá esse, não dá? Então tá certinho, certo? Agora, a diferença entre esse e esses dois aqui, ó, é que aqui eu coloquei x positivo em evidência. Agora eu vou colocar um negativo, com sinal de menos na frente, em evidência. Aí eu olho nesses dois. Qual é o fator comum? O x2 tem aqui e o x2 tem aqui. Então, eu vou colocar o x2 em evidência. Na verdade, eu vou colocar menos x2. Tá certo? Aí, ó. Menos x2 dividido por x2, o x2 cancela com o x2, fica só o x, e menos com menos é mais. Certo? Mais com menos é menos. x1, x2 dividido por x2, tira o x2, fica só o x1. Não. Tá certinho por quê? Porque se você multiplicar de volta, dá o que está aqui embaixo. Então tá tudo certinho. Perfeito? Tá ok? Então, ó, observe que eu tinha 4 parcelas. 1, 2, 3, 4, né? 4. Agora eu só tenho 2. Só tenho essa parcela e essa outra. Perfeito? Tá ok? Aí eu vou olhar, né? Professor, desculpe estar incomodando. Alguma coisa eu não sei se é seu áudio que está baixo ou se é o meu. Eu acho que é o seu. Os outros não estão reclamando? Aumenta aí o teu volume. Professor,
Uma dúvida aqui, quando o senhor vai botar o X em evidência, o senhor vai dividir esse X por todos os membros que estão nessa primeira parcela, certo? Na verdade, pôr em evidência é isso. É você pegar o original e dividir pelo que você pôs em evidência. Aí aqui no papel tem o seu resultado. Ah, sim, entendi. Por isso que quando o senhor dividiu aquele, tipo assim, o menos x1 vezes x, esse x no final do x1 sumiu, não foi? Porque o senhor dividiu o x pelo x. Não tem que dividir, porque se você multiplicar, que é a operação inversa da divisão, de volta, tem que dar o mesmo de antes, né? X vezes x, x ao quadrado. Tá. X vezes 1, x1 vezes x, ou x, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Entendido agora? Sim, senhor, professor. Sim, senhor. Obrigado. Então, fiz isso nos dois. Posso apagar essa linha? Tá, não vou apagar ainda não. Tá, agora sim. Eu tinha 4 parcelas, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Por que 4 parcelas? Está separado por menos ou mais, né? Ó. Isso aqui são parcelas da soma, né? Agora aqui, ó. Agora eu tenho só 2, porque eu tenho uma subtração separando esse negócio que é uma multiplicação e esse negócio que é outro. Agora, nessa parcela e nessa parcela tem um fator comum. Qual é? O x1, o x menos o x1, né? Perfeito? Então, eu posso colocar ele em evidência agora, né? Então, eu vou colocar ó, x menos x1. Aí, novamente, lembra? Divisão. Quando eu dividir esse por esse, cancela esse com esse, sobra só o x. Mais com menos é menos. Aí, x2 vezes x menos x1. Quando eu dividir esse por esse, vai cancelar esse com esse e vai ficar só o x2. Perfeito? Aí, ó, primeiro ganho. Qual é o primeiro ganho? Mas não é o ganho geral. É que, se aqui for 1, a fatoração fica assim, ó. X menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Não é verdade? Mas o problema é que, às vezes, o A não está aqui. Ele está aqui, né? Como está aqui, não é isso? Perfeito? Então, tá. Primeiro ganho. Este aqui virou esse. Tá ok? Eu vou apagar aqui e colocar esse resultado. Que é a primeira fatoração. Que eu não queria chegar nessa, mas cheguei e ela é importante. Você vai ver que algumas coisas a gente já fez assim. Ó. X menos x1, x menos x2. Tá certo? Esse foi o primeiro ganho. Que se o coeficiente da expressão do segundo grau for 1 aqui, né? Ó, a fatoração é fácil. É x menos x1, x menos x2. Mas a gente não quer essa com 1, a gente quer essa com o A, né? Aí essa com o A fica assim, ó. A, x ao quadrado mais bx mais c é igual. Essa, que é A, vezes esse. Mas este é esse aqui, né? Então é x menos x1, x menos x2. Então, essa é a fatoração do trinômio do segundo grau. Se aqui não for 1... Oi? É assim, tipo assim, no caso, a fatoração do trinômio sempre vai ser essa aí. A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Você sempre é essa. Sempre é essa. A única coisa que vai mudar vão ser tipo, as variáveis, tipo A, o B, o C, o X, né? O que vai mudar é isso. Na verdade, o A, B e o C, você usa para achar o X1 e o X2, né? Sim. Vamos ver um exemplo? Por favor. Eu acho que um exemplo é bastante esclarecedor, né? Então, não vou apagar aqui a fatoração e nem essa. Olha só. Vamos ver. Fatório. 2 pontos. Letra A. X ao quadrado menos 2x menos 3. Tá certo? Letra B. 1/3 menos 2 vai dar menos 6 menos 5. Mais 5x vai dar menos 2 menos 2. E aqui vai dar 3x ao quadrado. Deixa eu ver de novo. 3 vezes menos 2 é menos 6. Mais 1 é menos 5. Mais 5. 3 vezes 2 é menos 2 sobre 2. Está certo. É isso. Fatorar esses dois. Ó, veja que em um é como esse, que o A é 1, né? Ó, e o outro é como esse, que o A pode ser 1 ou pode ser qualquer coisa, né? Então, é só... Tá certo? Aí, olha só. Primeira coisa. Então, solução.
Letra A. Você tem que achar as raízes. X ao quadrado, menos 2x, menos 3. Tu quer fatorar, não é isso? Então, tu tem que achar as raízes. O A aqui é 1, o B aqui é menos 2 e o C é menos 3. Alguma dúvida nos coeficientes? Certinho? Tá ok? Então tá, vamos às raízes. A raiz é menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A, não é isso? Quem é o delta? Vou calcular aqui e depois apagar. É B ao quadrado, menos 4AC. Então, delta é B ao quadrado, é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 3. Ó. Tirei tudo daqui, ó. 1, menos 2 e menos 3. A, B, C. Tá certo? Então, ó, menos B ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 3. Então, delta é 4 mais 12, porque 4 vezes 1 é 4 vezes 3, 12. Menos com mais é menos, com menos é mais. Então, dá 16. Então, quem são as raízes? É x igual a menos, aí o B de novo, menos 2. Mais ou menos, raiz de delta, aí o delta é 16. Raiz de 16 sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, isso vai dar 4, mais ou menos... 4 não, né? Perdoe aí. 2, mais ou menos 4, sobre 2. Então, vamos às duas raízes. Quem é o x1? A soma. 2 mais 4, 6, sobre 2, 3. A diferença, 2 menos 4, menos 2, sobre 2, aí o x2 é menos 1. Tá certo? Então, ó, achei as raízes, o x1 e o x2, né? Ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Né, ó. Vou apagar aqui, ó. Tudo entendido as contas, né? Posso apagar? Sim, senhor. Vou apagar, perfeito. Tá. Então, isso aqui já não nos interessa mais, porque o objetivo era só achar as raízes. Pronto. Agora, como é que eu fatoro? Aqui diz que é o coeficiente do x, que é A, né? Ó. Quanto é que é aqui? 1. Não é 1? O coeficiente não é 1 do x? Sim, Precisa, precisa colocar 1 aqui? Claro que não, né? Tá certo? Porque vai ser como esse, ó. Não precisa do 1. Então, vai ser x menos... Vou até colocar assim, ó. Tá certo? Aí, como é que fica? X menos... Quem é o x1? É 3. X menos... Quem é o x2? É menos 1. Então, ó, isso aqui, transformado em multiplicação, vira x menos x3 vezes x mais 1. Perfeito? Por quê? Porque as raízes são 3 e menos 1. Como tem que trocar o sinal, ó, o que é positivo fica menos, e o que é negativo, né, ó, tem que multiplicar por menos, fica mais. O menos 1 ficou mais 1. Perfeito? Então, é isso que é fatorar o trinômio do segundo grau. Pegar a coisa que era uma soma ou uma subtração e transformar numa multiplicação. Perfeito? Onde a raiz não é o 3, não é menos 3, é 3. A raiz não é mais 1, é menos 1. Então, o que aparece aqui é sempre a raiz de sinal trocado. Por quê? Ó, aqui fala que é x menos x1. Então, é x com a raiz de sinal trocado. X com a raiz de sinal trocado. Lembra que o menos fala troca o sinal, troca o sinal? Perfeito? Alguma dúvida? No caso, essa última aí, o x menos 3 vezes o x mais 1 é a resposta final já. É o final. Se você multiplicar esse por esse, dá exatamente esse. Ok, professor. Muito obrigado. É só você multiplicar, não precisa, porque o objetivo é parar aqui no produto. Eu só vou ver a verificação. Então, o x multiplicado por x é x ao quadrado. X multiplicado por 1 é x, que é assim que multiplica. Menos 3x vezes x é menos 3x. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Aí, ó, vai ficar x ao quadrado mais x menos 3x menos 2x menos 3. Perfeito? Na verdade, é a mesma coisa, né? É aquela soma escrita de uma outra forma, com uma multiplicação. É isso que significa a fatoração. A gente usa isso para resolver um monte de coisa aqui no cálculo. Tá certo? Ok, professor. Isso é importante ver. Meu Deus, que professor. Entendido a ideia? Sim, senhor. Tá, agora o seguinte. Vamos fazer o outro. Agora, no outro, o A não é 1, né? Então, ele vai aparecer um número aqui na frente, né? Então, letra B.
Vou fazer aqui. Letra B. 3x ao quadrado mais 5x menos 2, né? Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar o A, vou até repetir, vai ter que ficar assim, ó, x menos x1, x menos x2. Então, já vai começar assim, ó. O A, que é 3, né? Ó, vai ficar 3 vezes. Bom, eu não sei ainda quanto é que é o resto. Vamos calcular. Alguma dúvida que o A aqui é 3? Hã? E o B é 5? E que o C é menos 2? Alguma dúvida nisso? Não, senhor. Então, eu vou achar as raízes, porque são as raízes que entram aqui, ó, o x1 e o x2. O A já está, ó, o 3, né? Tá? Então, vamos lá. Então, achar primeiro o delta. B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta é B ao quadrado é 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 3, vezes o C, que é menos 2. Estou só substituindo. Então, o delta é 25 mais 12, 24. Então, o delta é 49. Precisa achar o x, né? O x, pelo que nós vimos, é menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Então, é menos, o b é 5, menos 5, mais ou menos raiz do delta, o delta nós calculamos e deu 49, sobre 2a, 2 vezes o a, que é 3, certo? O x deu menos 5, mais ou menos, raiz de 49, 7, e 2 vezes 3 é 6, né? Aí como é que ficou isso? Quem é o x1? Menos 5, mais 7, dividido por 2. Quem é o x2? Menos 5, menos 7, dividido por 2, ó. Por Menos 2, 5, professor? Por 2? Por 2, né, bicho? É o hábito. Menos 5 mais 7, 2 sobre 6. Então, isso dá 1/3. Alguma dúvida? Não. Fiquei com dúvida. Não, senhor. Menos 5, menos 7, menos 12 sobre 6. Menos 2, né? Tá certo? Então, essas são as raízes. Tá ok? Então, eu vou apagar todo o resto, né? Olhe bem aí. Posso apagar? Senhor. E vou deixar só o x1 e o x2, que é o que eu preciso, né? Aí, vamos lá. Vou até apagar isso aqui. Aí, vamos lá. Na fatoração, primeiro o A. O A é esse aqui, né? Então, é 3. X menos o x1. O x1 é 1/3. X menos o x2. O x2 é menos 2. Então, deu 3. X menos 1/3, que é o x1. E x menos com menos é mais 2. Porque sempre é a raiz de sinal trocado, né? Então, ó, quando o A é 1, ó, como esse, não aparece aqui nada, ó. Mas quando é outro número, o outro número tem que aparecer. Tá certo? Você pode deixar assim, ou se você preferir, você pode colocar 3x menos 1, x mais 2, que também é a mesma coisa, né? Só multipliquei. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1/3, cancelo 3 por 3, só 1 vezes 1. Então, pode ser deste jeito, ou deste jeito, vai depender da sua necessidade. Perfeito? O importante é que assim você pega qualquer trinômio do segundo grau e transforma em produto. Ok? Se houverem raízes reais. Se não houverem, não dá para o que nós pretendemos para o cálculo em números reais. Tá certo? Ok? Então, essa parte que eu queria mostrar para vocês. Vamos fazer aqui, ver o que tem mais sobre isso. Mas era isso, né? Que era a construção do gráfico e essa parte. Ah, tem o estudo do sinal. Ainda tem o estudo do sinal. Vamos já ver. Lembrei agora que tem o estudo do sinal, né? Só um minuto. Então tá. Então, raízes da função quadrática. A gente já viu, né? Ó, que a soma é menos b sobre a e que o produto é c sobre a. Tá certo?
Agora, o que a gente sabe, né? Acho que a gente já falou. Se não falou, vamos falar agora. Quando o delta é positivo, tem duas raízes diferentes, né? Ó, nos exemplos que nós fizemos, um delta deu 16 e o outro delta deu 49. Então, houveram duas raízes reais e diferentes. Se o delta é igual a zero, só tem uma raiz. Na verdade, duas, mas elas são iguais. Então, conta como uma. Perfeito? E se o delta é menor que zero, não tem solução real. Perfeito? Luiz, Ok? teu áudio tá ligado, Luiz. É bom desligar o áudio aí, todos, colegas. Tá certo? Gráfico da função quadrática. Já vimos que se o A é positivo, a parábola é voltada para cima. Se o A é negativo, a parábola é voltada para baixo. Tá certo? A parábola intercepta o eixo Y no valor do coeficiente C. Também já vimos tudo isso. Eixo de simetria é com ele que você acha o vértice. Já vimos na aula passada. Tá certo? Então, aqui, ó, já tudo foi visto aqui da função quadrática, né? Perfeito? Como construir o gráfico direitinho, né? Sem nenhum problema, tá certo? Então, a coordenada x do vértice menos b sobre 2a, achado isso, substitui na função e tem o y. Ou, se você quiser fazer direto, é aquela resposta que eu dei para o colega, que era menos delta sobre 4a. Perfeito? Então, as coordenadas do vértice, né? Aqui tem um outro exemplo, né? No instante t0, uma joaninha localiza-se no espaço igual a 3 metros. Seu movimento é uniformemente variável, é descrito na tabela acima. Não sei se você lembra de física que movimento uniformemente variado, a função de deslocamento é uma função do segundo grau, né? Tá certo? Sim. Tá aí, ó. Né? Não lembro não. Faz tempo que eu não estudo física. Então, acredite em mim que eu não minto. Tá certo? Aí, ó, é os instantes onde ele volta para a origem, né? Ó, um instante onde a velocidade é máxima ou mínima, nesse caso é mínima, né? E tal. Perfeito? E tá aí o gráfico, ó. O gráfico do deslocamento. Achou todos os valores, né? Ó. Perfeito? As raízes e o vértice, né? Ó. Como a gente fez, né? Como a gente viu. Então, da função polinomial, do segundo grau, só falta falar um pequeno detalhe que eu vou falar agora. Que é um pequeno detalhe, mas que, na verdade, não é tão pequeno assim, não, tá? Vamos lá. Quando você desenha o gráfico de uma função do segundo grau, ocorre o seguinte. Vamos colocar aqui o esquema, né? Vamos pensar que ela tem raízes, mas se ela não tiver, funciona da mesma forma, né? Então, nossa função é assim, fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se o a for positivo, tá certo? O gráfico dela fica mais ou menos assim. Aqui é só uma ideia, né? Supondo que ela tenha as duas raízes, então ela corta o eixo x em duas partes, né? Tá certo? Nesse cara aqui, que é o x1, e nesse cara aqui, que é o x2. Perfeito? Nas duas raízes. Ok? O que é que você nota? Desta forma que está feito o gráfico aqui, né? Ó, quando o A é positivo, uma parte dele está acima do eixo x e uma parte dele está abaixo, né? Como é que a gente faz o estudo do sinal da função? O que significa estudar o sinal? A mesma coisa que a gente viu lá na reta. Né? Na reta a gente viu onde é que a reta estava acima do eixo x e onde é que a reta estava abaixo. Se ela estava acima do eixo x, né, os y eram positivos. Se ela estava abaixo, os y eram negativos. O local onde a reta toca o eixo x, né, era o local onde a função se anulava, a função ficava igual a zero. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que em vez de ser uma reta, é essa curva que é chamada parábola, né? Ó. Então, olha o que você observa. Então, aqui é o gráfico dela. Então, a função tem valores positivos aonde? Ora, onde é que a função tem valores positivos? É a parte do gráfico que está acima do eixo x, né? É essa parte aí, né?
Tá certo? Essa parte aqui, ó, se você for pegar a imagem de qualquer valor aqui, ó, o resultado é aqui acima do eixo X. Então, resultado positivo. Ó. Mesma coisa para cá. Tá certo? Então, se você pegar a imagem de qualquer valor à esquerda do X2, o que acontece? As imagens dele são todas positivas, de qualquer um. Por quê? Porque quando você for buscar a imagem, vai dar um número acima no eixo Y, né? Acima do zero. Acima do zero é positivo. Mesma coisa se você pegasse um número à direita do X1. As imagens todas também, ó, as imagens todas viriam para a parte de cima do Y, então daria resultado positivo. Então, ó, a função assume valores positivos, ou o Y é maior que zero, é a mesma coisa, né? A função e o Y é a mesma coisa, quando você está pegando valores no eixo X menores que o X2, ou valores no eixo X maiores que o X1. Ou seja, à esquerda do X2, todo mundo é menor que ele. À direita do X1, todo mundo é maior que ele. Perfeito? Entendido a ideia? Agora, onde a função tem valores negativos, ou seja, onde a função fica menor que zero. Ora, aí já não tem a parte de cima, é a parte de baixo aqui, ó, que é do X2 até o X1. Perfeito? Então, você vai dizer lá que é do X2 até o X1. Mas como é que você escreve? Você escreve assim, né? X entre X2 e X1, a função tem valores negativos. Ou as imagens são todas negativas. Né? Se você pegar qualquer valor aqui, ó, no meio, aí para achar a imagem é só levar para o Y. Mas aqui no Y, na parte de baixo, a imagem é sempre número negativo de qualquer valor de X entre o X2 e o X1. Tá perfeito? Tá ok? É assim que você vai fazer, tá? Agora, bom, já vi positivo e negativo, mas onde que é zero? Onde é que a função se anula? A função se anula nas raízes. Quando x é igual a x1 ou x é igual a x2. Exatamente nas raízes, né? Exatamente aqui, ó, a imagem do x2 e do x1, ó, se você trouxer para o eixo y, é o y igual a zero, né? Perfeito? Então, isso é que é fazer o estudo do sinal. Então, fica dessa forma se o A for positivo. Mas pode acontecer o contrário. O A pode ser negativo. Aí, é só você analisar que você não vai errar. Você não precisa decorar nada, não. É só você fazer a análise do gráfico, né? Tá certo? Aí você tem lá... Melhor. Deixa eu fazer isso melhor, porque aqui não vai dar muito certo, não. Aí, digamos que aqui está o x1 e aqui está o x2. Como é negativo, a parábola é voltada para baixo, né? A parábola tem concavidade voltada para baixo. Perfeito? Assim, né? Esse é o gráfico da função quando o coeficiente do x ao quadrado é negativo, né? Aí, olha só. Aí, vamos fazer a mesma pergunta. Quero saber em que local o y, que é a função, é positivo. Ó, é positivo acima do eixo x, né? Ó, nessa parte aqui, ó. Ela é positivo do x1 até o x2. Por quê? Se você pegar qualquer coisa aqui, ó, a imagem está acima do eixo x, né? Ó. Você pegar um negócio aqui, ó, a imagem, quando você leva para o y, está acima do eixo x, né? Ó. Se está acima do eixo x, é porque os y são positivos aí, né? Então, você vai dizer assim, ó, que o x é de x1 até x2, de x1 até x2. Porque eu estou pensando que o x1 é menor e o x2 é maior. Então, é dessa forma. A função fica positiva para valores de x entre o x1 e o x2, sem incluir eles, né? Claro, porque neles é zero. Ok? Onde é que a função é negativa? Na parte do gráfico que está abaixo do eixo x, ó. Mas a parte que está abaixo do eixo x, né, ó, é antes do x1 e depois do x2. À esquerda do x1 e à direita do x2. À esquerda do x1, todos os x aí, ó, são menores que o x1. À direita do x2, todos os x são maiores que o x2. Então, ó,
Se você pegar qualquer x maior que o x2, a imagem dele vai dar um número negativo. Qualquer x menor que o x1 à esquerda, ó, a imagem dele vai dar um número negativo. Alguém vai fazer alguma pergunta? Por que mudou a posição do x1 e do x2 quando o A ficou negativo, quando o A ficou menor que zero? Por que o x1 foi pro lugar do x2 e o x2 foi pro lugar do x1? Porque, pensa assim, quando A é positivo, né, o negócio é assim, é menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Sim. Quando aqui é positivo, ó, esse resultado é sempre positivo, né? Não é verdade? Sim. Aí tu vai pegar aqui, ó, que o x1 é mais, né? Como é mais, vai aumentar o B, né? Tá certo? Vai aumentar o B, não é isso? Sim, senhor. Tá. Quando tu pega o x2, em vez de aumentar, vai diminuir o B, né? Sim. Então, ó, o x1 é maior que o x2. Por isso que ele está à direita. Agora, quando o A é negativo, aí ele é menor que zero. Então, ele tem um sinal de menos, né? Aí antes era mais e menos. Como ele tem um sinal de menos, ele vai inverter aqui, ó. Vai ficar menos e mais. Aí o primeiro é que vai diminuir, o segundo é que vai somar. Ah, agora eu entendi. Eu já estou fazendo para te não errar. Mas tu não tem como errar, porque tu vai ver os números, né? Tu vai ver os números, tu sabe quem está à direita e quem está à esquerda. Perfeito? Perfeito. É isso? Sim, senhor. Meu Deus, o senhor explica muito bem. Mas não há problema, obrigado, viu? Pela parte que me toca. Muito obrigado. Bom, e ela é zero no mesmo local, nas raízes, não vai mudar, né? Ela é zero para x igual a x1 ou x igual a x2. Ela é zero nesses dois locais. Perfeito? Tá? Então, Perfeito. É assim que você faz o estudo do sinal. É claro que, para isso, você não precisava ter desenhado o x, né? O y, aliás. Você só precisava ter desenhado o x, né? Aí você tem as duas raízes, é para cima, aí você traça para cima. Você não precisava ter desenhado o y. Tá certo? Não precisava. Você tem, ó, a linha do x, sabe as raízes? Aí só desenha como A é negativo para baixo. Aí você sabe que a parte de cima é onde o y é positivo e a parte de baixo onde o y é negativo. Em qualquer caso. Perfeito? Aí fica direitinho, não fica? Sim, senhor, professor. Né? Aí aqui você pode até escrever assim, ó. Aqui é onde o y é positivo e aqui é onde o y é negativo, né? Aqui é onde o y é negativo, né? E aqui é onde o y é positivo, né? Perfeito? Entre, né? Inverte, né, os sinais? É por isso que a solução aqui, ó, fica completamente invertida. Agora, onde é zero não muda. Onde é zero é aqui, que é nas raízes, né? Aí aqui não muda. O zero continua sendo no mesmo lugar, né? Perfeito? Os zeros da função nas raízes, né? Dois dos zeros, né? Que no caso do segundo grau, às vezes tem até 3, né? A gente já falou isso. Então, ó, de função do segundo grau, tá certo? Era isso. Então, a gente encerra aqui por hoje.